5 coisas que você pode fazer para ajudar o autista com o qual você convive e a última delas é a mais importante. Não adianta você querer ser muito bom em alguma coisa, não adianta você querer conhecer uma coisa, não adianta você querer ajudar, ensinar, mostrar algo sem ter um conhecimento. Então, como primeira dica se especialize no assunto. Não necessariamente virar um expert, mas estude sobre autismo, entenda a condição. E, gente, quanto mais a gente conhece sobre autismo, mais chance a gente tem de conhecer a pessoa. Então, por exemplo, nesse vídeo a gente vai falar mais especificamente em relação a adolescentes e adultos, mas eu, por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha aos 2 aninhos, a gente super se aprofundou no autismo e mais ainda no autismo, como o autismo lidava, agia nela. Então a gente foi ficando muito expert, não necessariamente no autismo como um todo, mas no autismo na Summer. Como que ela agia, como que ela pensava, o que ela estava pensando, como que ela agia quando estava feliz, quando ela estava brava, quando ela estava nervosa, como prevenir uma crise, como ajudar em determinados momentos. Então, posso garantir que a família como um todo, as pessoas ao redor, estudando, entendendo e conhecendo mais sobre o assunto, melhor será para a vida não só da pessoa autista, como convivência geral. Eu acho que é importante que a educação ela é primordial justamente para saber sanar as perguntas, as dúvidas e como ajudar a criança ou o adulto. Mas eu acho que o mais importante é porque, eu diria, não sei, acho que mais de que 80%, 90% das pessoas que têm um diagnóstico na família, né, da Summer, a gente não sabia nada. Né? E acho que foi a situação da grande maioria das pessoas hoje em dia, é que justamente começa essa jornada, digamos, no autismo, sem saber completamente nada. Então, acho que por isso que é tão importante você já correr atrás de mais informação, de mais educação, para poder daí, dessa maneira, você se resguardar com todas as informações possíveis para poder ajudar seu filho e sua filha. E tem uma frase que diz que o conhecimento liberta. E em relação ao nosso tema aqui, eu posso dizer que em relação ao próprio autista, saber que ele é autista é um conhecimento que liberta, mas da família também, saber o que é, também é libertador. Demais. Agora, número 2, seja paciente e compreensivo. E eu acho que essa talvez é uma parte que demora um pouco para a pessoa se adaptar, né? Porque muitas das características que vêm com o autismo, né, demandam muita paciência, muita compreensão da família. O que pode parecer uma falta de educação, nada mais pode ser uma rigidez que a pessoa tenha, né, com o autismo. O que pode ser não querer um toque, uma coisa, pode ser uma hipersensibilidade que ela tem. Então, por isso que é muito importante você ser paciente e compreensivo com as questões que vêm com o autismo e que, né, com certeza você vai acabar vivendo isso com seu parceiro ou sua parceira. E em relação a isso, gente, não é que a gente quer usar o autismo como uma desculpa. Né? Não é pro autista usar, eu sou autista, então pronto, acabou. Não é isso. Mas, assim, o autista vai saber o que ele pode melhorar, o que ele precisa fazer, e a pessoa que convive também vai saber o que ela pode fazer. Então, é como se os dois estivessem caminhando e se encontrando no meio do caminho. Nem o autista tendo que fazer muito, nem a outra pessoa tendo que fazer muito. É um encontro dos dois, para os dois saberem o que fazer, e não só cônjuges, mas também pai, primo, tio, amigos, né? Todo mundo ao redor em geral. E até porque tem muitos autistas que têm que mascarar muitos desses sinais justamente para não serem julgados, as pessoas falarem mal. Então acho que é muito importante saber que exige um esforço muito grande de autistas, né? Para que possam, às vezes, não transparecer ser autista, mas acabam sendo um esforço comunal para poder fazer isso. Então acho que por isso é importante ter tanta paciência e compreensão. A vida do autista já é difícil, naturalmente. A gente vive com vários conflitos internos, a gente pensa muito mal, né, de nós mesmos, principalmente antes do diagnóstico, do tipo, por que eu ajo assim, por que eu penso assim, por que eu faço isso, né? Então, é uma reconstrução a gente ter o diagnóstico. Então, querendo ou não, nessa jornada do autismo, a gente começa a se reconectar com a gente mesmo, né? A gente começa a se reconhecer, a gente começa a ver quem sou eu de verdade. Eu gosto disso mesmo ou eu gosto disso por causa das outras pessoas? Então a gente começa a se conhecer e eu acho que isso entra no terceiro ponto, que é esteja aberto a conhecer junto essa nova pessoa. Não que ela vai mudar totalmente, não isso. Mas, por exemplo, depois do diagnóstico, o Marcel conseguiu
perceber mais quando eu tô nervosa por estar, sei lá, às vezes com muitas pessoas, ou quando eu tô muito cansada por alguma questão mais sensorial. Então, você ter alguém, tanto, né, dos dois lados, para que a gente se entenda e se conecte, vai ficando muito melhor. Porque, querendo ou não, o autista, depois do diagnóstico, a gente começa a se conhecer cada vez mais e ver o que a gente realmente gosta, quem a gente realmente é. E a gente vai, né, crescendo, a gente vai amadurecendo muitas coisas. Se a pessoa que convive com a gente não segue o mesmo ritmo, de repente, né, vai chegar num momento que elas vão se desconectar. Então, acompanhe esse processo juntos. Como? Conversando, entendendo o que a pessoa gosta, sobre os hiperfocos. E, gente, sério, seja muito claro. Por exemplo, Violet, você gosta que eu faça carinho no teu cabelo? Sim, não. E assim, conforme o que a pessoa vai falando, saiba que esse é o momento, gente, como ela tá se redescobrindo, ela vai tentar ser muito sincero, né, com as pessoas. Então não leve a mal, por exemplo, se a pessoa falar, não gosto que mexa no cabelo. Ok. Se ela não gosta, ok. Ache alguma outra coisa que ela goste. Né? Então, por exemplo, eu gosto que, sei lá, que fique deitado, mas só fique deitado. Ok, é a forma que eu tô recebendo carinho e a forma que ele vai me dar carinho. Ou não, eu gosto que mexa no meu cabelo. Seja específico para a pessoa. Quanto mais você falar, quanto mais você querer entender a melhor maneira que a pessoa lida, melhor vai ser para os dois, para a conexão dos dois, né? Então, ou, por exemplo, hiperfocos. Se eu puder, e alguém chegar aqui e começar a falar do meu hiperfoco, vou ficar falando e debatendo e conversando. Então, tem interesse. Se é um livro que a pessoa tem hiperfoco, vá ler esse livro com a pessoa. Se é um filme, vá assistir o filme. Se é um documentário, vai assistir o documentário. Se é, sei lá, as estrelas, vai aprender um pouco sobre as estrelas. Não interessa o hiperfoco. Quanto mais você querer aprender sobre algo que a pessoa goste muito, é uma maneira muito grande de você se conectar com ela. Né? Por exemplo, o Marcel, lembro que no começo do nosso relacionamento, quando eu descobri que ele gostava muito, né, do Senna e tal, eu comprei um livro pra ele do Senna e a gente foi, eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar mais, a gente conversava mais sobre o assunto. Então, é uma forma de você se conectar com a pessoa. E, consequentemente, ela vendo isso em você, ela vai se abrindo cada vez mais. Agora, número 4, e essa é uma coisa que a gente, de uma certa forma, tem ainda trabalhado nesses anos todos que a gente tem, né, trilhado juntos, que é o ter uma comunicação efetiva. É essencial para você, como a pessoa que vive com uma pessoa autista, que tenha uma comunicação clara e efetiva, né? Eu, pelo meu TDAH, eu tenho muita tendência a falar coisas e meio que se perder no meio do caminho. E eu tenho percebido que isso tem causado certos atritos entre a gente, justamente porque às vezes eu falo uma maneira que a Vale acaba não entendendo, que é importante para que ambos, né, tenham uma comunicação e tentem fazer o máximo de esforço para poder se comunicar, porque aí você evita qualquer outro tipo de problemas que podem vir por falta de comunicação. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito literal, então se ele fala uma coisa específica, é aquilo que eu vou entender, é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que eu vou pensar, e se ele estava querendo dizer outra coisa, eu já vou ficar nervosa. Então assim, falar de forma clara, concisa, objetiva, e falar, gente, tipo assim, nós autistas, não generalizando de forma alguma, mas muitos de nós, a gente pensa que falou e esquece. Então assim, pergunte de novo, né, tenha certeza, ó, isso aqui, ó, tô avisando aqui, ó, tal hora até tal hora, né? Então acho que a gente precisa de uma boa comunicação das duas partes. E uma prática boa, né, de você ter. Algumas pessoas dizem que não se comunica se trumbica, né? É muito importante você ter uma conversa franca, clara, quando as coisas não estiverem muito bem alinhadas. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente aprendeu depois desses vários anos, é que os momentos que a gente não estabeleceu certos critérios e tentava resumir ou tentava se achar num meio ponto, acabava sendo um momento de atrito. Então, acho que é muito importante a gente ter sempre isso em mente. E em relação a isso, gente, aceite o que a pessoa autista tem a dizer. Geralmente, as pessoas autistas têm uma dificuldade muito grande com a comunicação. Elas podem falar perfeitamente, mas, às vezes, para se comunicar determinadas coisas é muito difícil. Então, já é um processo que ela tá tendo que reaprender. Tipo, eu preciso falar isso, eu preciso ser mais aberta, eu preciso me comunicar melhor. E aí a pessoa vai, tenta falar, e a outra pessoa retruca, reclama, vira os olhos, bufa.
Então, assim, esteja aberto ao que a pessoa vai te dizer e não leve como algo, tipo, pessoal, sabe? Tipo, ela tá ouvindo, tá, então tá sentindo assim, ok. E pronto. Então tá, gente, antes de a gente falar o último ponto aqui, se inscreva no nosso canal, dá aquela curtida, dá aquela força pra gente e vamos lá pro último ponto. Vamos lá, o último ponto, e eu posso dizer que é o mais importante, porque se vocês captarem o último ponto, o resto fica melhor. Que é, entenda e saiba que a pessoa autista, ela tem uma condição, tá? Ela não inventou o autismo, ela não tá fazendo drama, ela não tá exagerando, ela não tá usando aquilo como uma desculpa, ela realmente tem uma condição, que significa que ela tem dificuldades, que ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa aprender, ela precisa cuidar, ela precisa ser compreendida. Você entendendo isso, porque muitas vezes as pessoas falam, fulano é autista, ok, beleza, só que daí na hora do ápice, acho que é de uma crise, alguma coisa, a pessoa vai agir, tipo, ai, nossa, já começou. Ai, que exagero, já começou, lá vai ela, ai, que não sei o quê. Então, assim, você entendendo que é realmente uma condição, a tua vida vai facilitar. E assim, igual eu falei pra vocês no começo, não é pro autista usar o autismo como uma desculpa. Porém, é importante as pessoas ao redor saberem e entenderem que a pessoa, sim, tem uma condição e ela precisa de compreensão. Com certeza. Mas é isso aí, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado desses pontos que nós trouxemos aqui. E lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveite, dá um apoio para o nosso canal. A gente tem crescido muito, mas é uma maneira de a gente poder trazer ainda mais informação, mais conscientização. E é isso, gente. Então, até a próxima. Tchau!